Boa noite, eu continuo me chamando Tércio. Quero saudar vocês com a graça, com a paz de Jesus Cristo, né? Dizer que a gente, quando volta para casa, né? Eu e Martinha, a gente estava com a equipe também fora, é sempre muito precioso. A gente sente uma tremenda falta de estar aqui, crescendo juntos e vivendo essa comunidade de fé, de casa em casa, que se reúne como lá a Igreja de Atos, capítulo 2, expressa de casa, mas também no pátio do templo. Nós sabemos que isso aqui não é um templo, mas a expressão era de um lugar coletivo, que era no pátio do templo de Jerusalém, onde a igreja se encontrava ali sistematicamente, se encontrava nas casas, e essa igreja acredita nisso, que esse evangelho, ele é proclamado de casa em casa, mas também no pátio do templo, né? E hoje a gente chama esse lugar de auditório, como essa expressão desse lugar coletivo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, são 2 capítulos apenas em Ageu. Nós vamos pensar juntos sobre essa dinâmica da organização da nossa vida, colocando as coisas no devido lugar, e a gente chamou essa mensagem desse tema, colocando ordem na casa e colhendo as bênçãos de Deus como resultado. E o meu desejo hoje à noite é poder ajudar você a entender a relação que existe entre as prioridades das nossas vidas e aquilo que nós colhemos. E o entendimento dessa palavra de hoje, à luz do profeta Ageu, nós vamos olhar para os 2 capítulos, é de que quando nós entramos na agenda de Deus e quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, essas coisas elas se conectam com aquilo que Deus tem preparado para nós e que é desejo dele enquanto Pai, enquanto nosso Senhor, nos abençoar profundamente. E muitas vezes a gente vai vivendo a vida achando que as nossas escolhas, aquilo que nós priorizamos, não interfere naquilo que nós recebemos da parte de Deus, mas essas coisas estão diretamente conectadas e nós vamos olhar para isso hoje. Queria que você colocasse a sua mão no seu peito aí, coração, e você entendesse que quando a gente fala de organizar a casa, nós estamos falando do nosso coração hoje. Nós vamos passar pelo texto de Ageu falando da organização do templo. O templo lá na história era o lugar de encontros com Deus, era o lugar onde a comunidade de Israel ia para se encontrar com Deus. Hoje nós somos o templo, nós somos essa casa, esse lugar de encontro divino. Não é? Embora qualquer lugar onde 2 ou 3 pessoas se reúnam em nome de Jesus, ali se torna também um lugar de encontro com Deus. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida aqui. Pai, toma agora nossos corações, mentes e fala profundamente com, ó Deus, teu Espírito e pela sua palavra, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, a história da nação de Israel, Israel como um povo escolhido por Deus para abençoar todas as nações da terra, lembrando que no Novo Testamento essa relação de Israel, ela é tão profunda porque todos aqueles que passam a crer em Jesus como Senhor, eles se tornam o novo Israel de Deus, cuja visão divina para Israel não muda para o novo Israel de Deus, que é a igreja, que é abençoar todas as nações da terra. Então, enquanto igreja de Jesus, o novo Israel de Deus, sem que se retire do Israel, da perspectiva raça, né, da perspectiva geografia, que é plano de Deus ainda. Deus tem um plano especial para os judeus, Deus tem um plano de salvação para esse povo, Deus tem um plano específico de redenção para Israel, não é? Deus não mudou a história, ainda que o povo judeu, no geral, ainda não tenha reconhecido Jesus como o Messias que já veio, e eles estejam esperando esse Messias. Deus tem um plano específico e especial para Israel, e continua usando Israel para abençoar o mundo inteiro. Mas o novo Israel de Deus, a igreja de Jesus,
ela tem esta mesma responsabilidade e privilégio, que é abençoar todas as nações da terra. Então, olhando para a história bíblica e para o Antigo Testamento, para essa formação desse povo, em que Deus constitui uma nação para abençoar todas as nações da terra, é bem interessante perceber que toda a história de Israel, ela é marcada por profetas que começam a anunciar a chegada de um poderoso e grande império que era o babilônico, como a manifestação da justiça de Deus sobre a nação de Israel, uma vez que a própria nação de Israel, povo escolhido por Deus, havia escolhido rejeitar a Deus e tomado para si outros falsos deuses, entram pelo caminho da idolatria, e não apenas da idolatria, mas entram pelo caminho da própria injustiça. Por quê? Porque toda vez que você tira Deus da equação, a injustiça vai prevalecer, seja no contexto familiar, seja no contexto de uma empresa, seja no contexto de uma sociedade. Toda vez que você tira Deus da equação, a injustiça, ela começa a reinar, a governar, e esse é o contexto que vai acontecendo em Israel. Deus então olha para a sua nação, para esse povo escolhido, e Ele decide usar uma nação forte e poderosa, que é a nação dos babilônios, e eles vão entrar em Jerusalém. A profecia, o anúncio é contínuo para que a nação de Israel entendesse que o que Deus queria não era isso. O que Deus queria era o arrependimento do seu povo, mas à medida que o coração do povo continua se entregando à idolatria e injustiça, Deus cumpre essa profecia. Essa profecia, ela vai ser cumprida no ano 587 antes de Cristo. Os babilônios destroem Jerusalém, eles entram, invadem, eles vão destruir o templo de Salomão e eles vão levar então os judeus cativos. Fale comigo, 587 antes de Cristo. Essa data ela é importante. Por quê? Porque a mensagem profética, ela sempre traz junto a mensagem da esperança. Deus, quando anunciava essa profecia, Ele trazia junto também uma palavra de esperança de que Deus guardaria um remanescente. Fala comigo, remanescente. Um remanescente. Dentre o povo de Israel, haveria um pequeno povo, aqueles que permaneceriam fiéis a Deus, a aliança com Deus, e que a despeito de eles serem levados cativos para uma outra nação, a despeito de eles serem oprimidos, castigados, maltratados, humilhados, eles não abandonariam Deus, eles seriam chamados dos remanescentes. E Deus então vai pegar esse povo, e nessa mensagem profética Ele anuncia que esse remanescente, que permanecesse fiel, Deus iria trazê-los de volta e levá-los para a Nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria entre eles para sempre. Em 520, nós falamos lá, 587 foi quando aconteceu a invasão em Jerusalém dos babilônios e levam cativos os judeus. 520, mais ou menos então 70 anos depois do exílio, o Império Babilônico ele entra em declínio, entra em colapso, e o mundo passa a ser governado pelo Império Persa. E é exatamente nesse período do Império Persa que o livro de Ageu ele é escrito. Ageu ele vai trazer essa mensagem profética dentro desse contexto de um novo império governando sobre o mundo, que era o Império Persa. Agora veja bem que é interessante, porque quando o Império Persa se estabelece, um decreto é feito, de maneira que esse novo decreto vai permitir o retorno de qualquer israelita exilado que quisesse voltar para Jerusalém, naquele contexto que Jerusalém estava, destruído, em ruínas. E o livro de Ageu, ele vai nos mostrar que isso acontece sob a liderança de dois homens. O sumo sacerdote Josué e o governador de Judá, chamado Zorobabel, ele que era o herdeiro da linhagem de Davi. Esses dois, juntamente com mais um grupo de exilados, eles vão voltar para Jerusalém. E aqui começa a nossa história hoje à noite aqui. Por quê? Porque à medida que eles retornam para Jerusalém e chegam naquela cidade destruída, eles começam a reconstruir a cidade
e reconstruir as suas vidas. Lá em Esdras, capítulo 1 a 6, você vai ver a descrição mais detalhada desse tempo. O que temos então no coração daquele povo que volta para a sua cidade, Jerusalém, depois de 70 anos na Babilônia, é uma expectativa tremenda. Eles têm esperança, e são altas esperanças de um futuro brilhante que vai surgindo agora na sua própria terra. Fazendo isso, um paralelo conosco, é como se fosse, guardando todas as proporções naturalmente, o nosso estado do Rio Grande do Sul após a nossa tragédia da inundação. Nós voltando para casa, aqueles que foram atingidos, para as nossas cidades, com dores, cansaços, dúvidas, inseguranças, mas com os corações de certa maneira cheios de esperança, de um novo recomeço, de um futuro abençoador. Eu me lembro muito bem, peguei a Martinha e as meninas, quando as águas começaram a descer, a gente começou a andar novamente nessas regiões que não podíamos chegar a não ser de barco. E nós fomos de barco, mas agora estávamos indo de carro, e era impressionante quando chegamos, por exemplo, na Dom Pedro ali, segundo, as lojas, as pessoas tinham tirado tudo, era lixo em tudo quanto era lugar, e é incrível, foi tão incrível perceber realmente a forma ali na São Pedro, Martim, desculpa, ali na São Pedro, e era tão incrível ver aquele povo aguerrido, trabalhando como quem dizia assim, nós não vamos nos entregar, nós vamos batalhar até o fim. Só me vinha a música, o nosso hino gaúcho aqui, Você sabe o que é? Conhece? Os cariocas aí conhecem o hino gaúcho? Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Cadê, gaúcho? Nessa linda justa guerra se vão nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra se vão nossas façanhas de modelo. Eu só lembrava, eu falava, Martim, esse povo é guerreiro mesmo. E agora eu não falo esse povo mais, que agora eu sou cidadão honorário de Porto Alegre. Então, o pessoal lá no dia do título, lá na câmera lá, chegou para mim e falou, pastor, você decorou esse hino para hoje aí? Eu falei, pai, no primeiro semestre já estava decorado esse hino aí. Eu mudei para o Rio Grande do Sul e o coração virou gaúcho logo no primeiro semestre. Mas deixando as ideologias desse hino de lado, deixando as ideologias, as razões e tudo mais, nós temos um povo que é guerreiro. Você concorda ou não comigo? Nosso povo é guerreiro. E queridos, aqui está exatamente o ponto da conexão, de que à medida que eu estudava esse texto de Ageu, a impressão que eu tinha era que ele podia ser lido como se fosse para nós gaúchos após a nossa inundação. Por quê? Porque o que estava acontecendo em Jerusalém, que na volta deste povo para Jerusalém, eles começam a fazer o quê? Eles estão focados na restauração da cidade, eles estão focados na restauração das suas casas, eles precisam reconstruir todas as coisas, mas o profeta, ele olha para aquele cenário que aparentemente ele é o cenário perfeito para dizer assim, o povo está focado, e ele diz assim, não, Deus chama a atenção do profeta. E Deus vai dizer, não é desse jeito que vocês têm que fazer. Está errado. Tem alguma coisa errada. E a pergunta é, como está errado? Se a terra está destruída, se as casas estão destruídas, se nós temos que recomeçar tudo, como está errado? E aí a voz do Senhor vem e se manifesta sobre a nação de Israel, dizendo, está errado porque não se começa por aí. Porque se vocês começarem por aí, se esquecendo do templo, e ele vai dizer, se vocês se esquecerem do templo, do meu templo, de reconstruir o meu templo, e vocês começarem a reconstruir as casas de vocês, não vai dar certo. Agora, você acha que Deus estava preocupado era com o templo? Com o que é que Deus estava preocupado mesmo? E aqui, queridos, a gente vai entrar em 4 lições
que Deus vai ministrar o nosso coração hoje como povo gaúcho. Mas não como povo gaúcho, como povo de Deus nessa terra. Porque antes de ser gaúcho, você é do céu. Você é de um reino celestial, amém? Você foi separado por Deus para abençoar as nações da terra. Fala para o teu irmão, você foi separado aí para abençoar as nações da terra. Essa era a missão do povo de Israel, essa é a missão do novo Israel de Deus. Então Deus está olhando para a nação de Israel, e o profeta está olhando, e o profeta está preocupado, porque não era para ser desse jeito. Então, queridos, nesse momento eu quero convidar você a entender que Deus vai ministrar o coração e vai ministrar o meu coração. Agora presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou abrir um parênteses desse momento da história da nossa igreja, Monte Serra. Depois eu vou voltar e conectar isso com toda a história bíblica. Presta atenção, nós estamos dentro de um tempo de multiplicação. Multiplicação de discípulos, multiplicação de líderes, multiplicação de casas, né? As casas estão sendo abertas para amar essa cidade. Deus tem nos dado uma visão espiritual e tem confirmado seus sonhos e projetos para esta igreja, para Monte Serra. Né? Nós somos parte da igreja de Jesus no Brasil, nós temos uma responsabilidade que Deus entregou para nós, não é? E nós não fazemos nada sozinho, e deixa eu dizer, o que Deus vai fazer no Rio Grande do Sul, Ele não vai fazer pela Monte Serra, Ele vai fazer pela igreja dele no Rio Grande do Sul, mas há uma parte que Deus entregou para nós, e nós precisaremos ser fiéis a Deus, amém, igreja? E nesse processo a gente entende que tem uma grande responsabilidade de responder a essa visão divina. Nesse momento nós estamos nos preparando como Monte Serra para uma grande colheita nesse estado. E a igreja do Rio Grande do Sul está consciente disso. A liderança está entendendo que nós estamos diante de um tempo de grande oportunidade, um tempo de avivamento para a nossa história. Me lembro em 2021, mais ou menos outubro, talvez setembro, não tenho tanta certeza assim, eu tive um sonho. E eu acordei naquele sonho muito, mas assim, eu estava numa alegria espiritual, Oswaldo. Tá? Eu acordei a Martinha sacudindo, Martinha, você precisa ouvir esse sonho. Eu começo a contar para ela, por quê? Porque era uma multidão chegando, e não era no prédio, nesse prédio, em nenhum prédio, a gente estava num lugar aberto, era um lugar de natureza, e chegavam pessoas, e as pessoas chegavam se abraçando, as famílias se abraçando, os filhos, os pais, as famílias, alguns jovens, solteiros, crianças, todo mundo chegava. E, gente, e aí começava a acontecer um monte de batismo, as pessoas sendo batizadas, e era muita alegria, e eu sorri, e de repente, gente, eu tenho uma visão, como se eu estivesse me encontrando com o próprio Cristo. Eu não via a face dele, nada, mas era a glória dele. Eu percebia no sonho como se eu estivesse diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus, aqui meu coração tremia. E aí vinha uma pergunta, quantas pessoas são? A pergunta primeiro, se você está feliz, né? E eu não conseguia nem responder, porque eu estava rindo. Eu estava chorando e rindo. E naquele momento veio uma pergunta, quantas pessoas são? E eu não sei quem respondeu a pergunta, se foi eu ou se foi Jesus, mas a resposta foi 10 mil. E naquele momento daquele 10 mil, eu não me apeguei ao 10 mil, que Deus ministrou no meu coração, é que Ele estava falando de uma visão de multiplicação de discípulos. Era tanta gente que não dava para contar. E eu conto para a Marta isso, 2021, 2022, um ano depois, dia 13 de outubro. Nós tínhamos passado o aniversário da Martinha, dia 12, no feriado, num lugar muito bonito, lá em Cambará. E a gente acorda dia 13, de madrugadinha ainda, antes do sol nascer. E assim, a gente foi para uma cabana, foi para a mesa, eu peguei minha Bíblia, ela pegou a Bíblia dela, e do outro lado, assim, era tudo vidro, e do outro lado tinha um rio e uma floresta de pinheiros. Só que não dava para ver a floresta, porque estava tudo com névoa. E ainda era muito cedo, como se estivesse ainda escuro para amanhecer. E eu oro e digo, Senhor, eu preciso de uma revelação da Tua palavra, por um ano, ou um ano e um mês. Aquele sonho não saía do meu coração.
não saía e Deus só vinha com uma palavra: multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas. E eu: Deus, é isso que o Senhor está falando, mas como isso vai acontecer? De que maneira isso vai acontecer? Era como se durante aquele ano Deus estivesse projetando meu coração em fé, dizendo assim: você precisa crer, isso não é teu, isso não é dos pastores, isso não é de ninguém, isso é meu, sou eu que vou fazer, sou eu que estou fazendo. E eu então abro a Bíblia e digo: Senhor, eu preciso falar contigo. Eu estava lendo Romanos, eu não pedi, não fiz assim. Não é que tem problema fazer assim, você pode fazer assim. Fecha o olho, põe. Pastor, você faz assim? Eu já fiz. Em desespero eu já fiz. Deus. Hoje eu não faço mais, eu leio geralmente sequencial a Bíblia. Tá tudo bem, mas não é sobre isso aqui. Mas então eu estava na minha sequência e eu abro Romanos capítulo 4. E quando eu li, gente, deixa eu ler para você esse texto. Eu já falei esse texto aqui, já contei sonho, mas eu quero repetir. Mais ou menos um ano depois daquele sonho, o texto vê assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, olha só, gente, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele, nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Creu em quê? Creu na promessa que ele seria pai aos 100 anos, e a Sara aos 90, sendo que o ventre dela era sem vida, sem vigor. Deus fala que dele viria uma descendência, que ele seria pai de nações, através daquele filho do milagre, da impossibilidade, do que não era jamais possível. E o texto diz: mas ele, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, fale comigo, mesmo assim, não duvidou. Fala a pessoa do teu lado aí, mesmo assim não duvide. Mesmo assim não duvidou. E nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, é poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Agora olha que lindo, isso aqui é para nós. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quantos aqui creem em Deus? Ele está dizendo: querido, eu quero acreditar a justiça na tua vida, através da tua fé em Jesus, o meu Filho. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados para a nossa justificação. Nós abraçamos essa visão, querido, presta atenção. Nós abraçamos que isso era uma visão de multiplicação de Deus. Era Deus falando conosco. Ele iria pegar e Ele iria começar algo extraordinário entre nós. Desde então nós estamos obedecendo em fé. O ano passado, 2023, nós chamamos do primeiro ano da multiplicação. Nós começamos a nos preparar para esse manifestar de Deus entre nós, nos multiplicando, porque multiplicação é um milagre, e Ele vem fazendo sobre esta igreja desde a fundação dela, né? Há 88 anos esta igreja existe, Deus vem multiplicando pessoas, discípulos. Mas queridos, o Senhor começou a dizer: há um novo tempo, e nós começamos iniciando pelo nosso campus em Gravataí,
Depois Deus foi nos conduzindo para o Vale dos Sinos e agora a Zona Sul. Viamão, agora nós convidamos o povo de Viamão para se unir conosco lá na igreja, no nosso campus em Gravataí, até que se desenvolva. Nós estamos nesse cenário. Gente, nossos pastores estratégicos já se mudaram para esses lugares. Leandro e Cris já estão mudaram para a família lá para a Zona Sul. O Michel e Carlinha já estão morando no Vale dos Sinos. E nós estamos vendo Deus fazer um movimento. Ao mesmo tempo, lá em Igrejinha, um empresário, membro da nossa igreja, que mora lá há 1 ano e meio frequentando a nossa igreja, abre a casa para uma célula, a célula começa a crescer, daqui a pouco não cabe mais, vão para uma sala, depois não cabe mais, vão para o hotel. E agora, queridos, tem mais ou menos 3 semanas que nós subimos lá em Igrejinha, porque o sócio dele, que é cristão, um empresário, vendo aquela igreja crescendo, nascendo, chamou e disse para ele, cara, não vai caber no hotel, você tem que parar de ficar pagando hotel aí. Ele ganhou no negócio uma loja que fica a 100 metros da rua coberta de Igrejinha, chamou e falou assim, ó, vê aí se isso aqui serve para ser a igreja. Eu quero fazer do jeito que a igreja Monte Serra quiser. Foram lá. Gente, ele está investindo do próprio bolso, outro sócio, 800 mil reais para deixar o prédio prontinho para Monte Serra, igrejinha entrar lá e nós vamos inaugurar provavelmente até o final de janeiro. E o empresário, ele investiu o valor e disse, eu vou fazer um valor de aluguel para a igreja de 8%, 9% do valor do investimento. Estamos falando que nós vamos pagar talvez 6 mil, 7 mil reais no aluguel. Não existe, Deus está fazendo milagres. A pergunta nossa, Deus está aí, como é que o senhor vai organizar Gravataí? Porque quando nós fomos devolver o prédio lá lá do Vale dos Sinos, quando nós fomos devolver o prédio, que foi durante a inundação um dos celeiros nossos, a igreja nossa lá do Vale dos Sinos chegou e falou com o Michel e a Carlinha, dizendo, mas por que não vamos devolver o prédio? Se a gente serviu as famílias agora, várias pessoas se converteram, por que o prédio agora não se torna a base da nossa igreja aqui? Nós fomos lá, conversamos com o proprietário era cristão e disse, olha, eu queria ser pastor, mas Deus não me deu graça para ser pastor. Me tornei um empresário cristão, quero ajudar agora a igreja. Se a igreja quer fazer isso aqui, eu vou fazer um aluguel bom e tal. Fez aluguel para a gente num valor super acessível. Deu um tempo para que a gente possa entrar e fazer a reforma e tudo mais, montamos o projeto era R$500 mil para poder organizar aquilo lá. Voltamos para casa. Eu quero dizer para você como o nosso Deus, Ele é tremendo. Como Deus é poderoso. Eu lembro da terça-feira à noite orando com a Martinha lá em casa e dizendo, amor, vamos orar, porque está tão claro, nossa equipe, todo o nosso time liderança da igreja entendeu que aquele lugar lá da Charlau, fica ali na Charlau, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, era o lugar estratégico onde aquele viaduto novo saiu, fica bem ali, quase a 50 metros ali daquele viaduto. E a gente diz, ali é um ponto bom, mas Deus, sou eu que estou fazendo. Sou eu, pode pegar o prédio. Deus, mas nós não temos condição de reforma. Pega o prédio, filho. E a gente orando, falando para Deus, sabe o que isso era terça-noite, Senhor, então tá. Nós tínhamos tomado a decisão como equipe, mas na terça orando sobre o assunto, o Senhor manda supre para a gente. Na quarta-feira de manhã eu recebo uma ligação de um homem chamado Brian. O Brian e a Márcia foram parte desta igreja por 6 ou 8 anos, eu não me lembro muito bem não. Né? Já lá em 2008, por aí, eles foram embora já tem 12 anos, eu nunca mais falei com o Brian. Ele me liga na quarta-feira subsequente a essa oração, ele liga dizendo, pastor, eu estou aqui no Vale dos Sinos, aqui na região de São Leopoldo. Gente, olha os detalhes de Deus. Eu vim aqui, a gente tem aqui a empresa, uma filial, eu preciso de 30 minutos com vocês. Naquele final de tarde, quarta-feira, nós nos reunimos nessa sala aqui ao lado. E ele chega aqui comigo, ele pega o celular, mostra a família dele, os 3 filhos grandes, todo mundo com Jesus. Ele passa 20 minutos falando da família. E eu estou tentando entender o que ele queria, e a gente celebrando juntos as nossas famílias. Depois ele fala, olha, eu pedi 30 minutos, eu tenho 10 minutos para te dar uma notícia. Qual é? Eu apliquei um recurso 10 anos atrás, eu recebi esse valor agora. Eu peguei parte desse valor, investi lá na nossa igreja, está tendo uma construção, todo esse dinheiro está dizimado. Eu pedi para o meu pastor, posso abençoar uma igreja? E ele falou, pode, querido, vamos repartir com o reino. E eu fui orar com a Márcia e Deus diz, volta lá no Rio Grande do Sul e abençoa aquela igreja que semeou na tua vida e da tua família por tantos anos. Pastor, então eu vim aqui trazer 500 mil reais, R$500 mil. Será que a igreja precisa de alguma coisa para cá? Era o valor do que nós precisávamos para investir lá no prédio da Charlau.
E Deus vem mostrando para nós que quando Ele dá uma visão, quando Deus te fala algo, e você coloca a vontade dEle no centro, e você coloca o plano dEle na sua vida no centro, Ele está comprometido, Ele está aliançado com você. Quando você permite Deus colocar as coisas no lugar, põe a mão no seu coração, os sonhos, os projetos, tudo no lugar que é a vontade dEle, meu amado, creia, as bênçãos virão sobre você. Creia nisso. Nosso projeto do Hangar Jovem lá, você lembra quando Deus falou para a gente, vai mudar toda a estratégia da CT Mulher para o Hangar Jovem. Em 10 meses Deus enviou o recurso que a gente precisava para terminar, e se Deus quiser, não vamos conseguir terminar. A obra é um desafio mesmo, hein, gente? O desafio era terminar agora no final do ano. Fizemos uma nova reunião essa semana, vamos precisar de mais 45 dias pós 1º de janeiro ali, provavelmente final de fevereiro. Vamos colocar a gente, em nome de Jesus, pega o nosso Hangar Jovem lá em Morungava, se Deus quiser, o lugar onde nós vamos envisionar, nós vamos enraizar, nós vamos enviar jovens cheios do Espírito Santo para a nossa cidade, para o Brasil, o mundo, em nome de Jesus. Deus está construindo algo, é Ele quem está fazendo. Quanta coisa linda, multiplicação é milagre, fala para a pessoa que está do seu lado, é milagre, multiplicação é milagre. Nós cremos que as 10.000 pessoas simbolizadas naquele sonho, elas já estão espalhadas nesses vários lugares que Deus está nos dando. Creio nisso. Em breve, nós vamos ver casas e casas e casas abertas, né? Esse ano nós lançamos a visão de casa em casa, implementamos o Lidério, o Freedom. Nós, logo no meio daquilo, vem a inundação, nós não paramos, podemos servir a cidade, podemos abençoar muitas famílias e empresários para recomeçar. Deus multiplicou as casas abertas que se tornaram abrigos, e nós já estamos podendo colher um pouco das pessoas que têm se unido a Cristo e a nossa família espiritual nesse tempo. Sabe o que eu creio? Deus não quer deixar ninguém aqui de fora desse projeto. Ninguém. Agora aqui está o ponto central. Olha só. Assim como lá em Jerusalém, o remanescente volta e começa a restaurar a casa, restaurar a cidade, restaurar as coisas, e Deus vai chamar a atenção. O ponto central do que Deus quer falar conosco, igreja no Rio Grande do Sul, você e eu, que estamos empenhados com a reconstrução da nossa cidade. E, gente, todos nós estamos muito felizes que a gente vai passando pelas ruas e vendo o lixo foi embora, as coisas estão se organizando, estão se pintando as coisas, a gente está todo mundo celebrando isso. As pessoas estão restaurando suas casas, reorganizando, mas preste atenção aqui, porque o cerne é esse. Nós estamos sob o mesmo risco do remanescente de Israel. Sabe qual é? Nós recomeçarmos deixando Deus de lado da nossa história de reconstrução e comprometermos o futuro da nossa família e das bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Ouça, o primeiro princípio desse texto para mim é que por vezes nós estamos na nossa vida com prioridades equivocadas e achando que estamos não fazendo a coisa certa. Esse era o problema da nação de Israel. Olha só, eu quero que você preste atenção nos detalhes do que Deus vai falar logo no primeiro versículo ao 11º. Ele diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Põe a mão no peito de novo aí, ó. Põe aí, por favor. Nós não estamos falando hoje da casa templo, prédio. Nós estamos falando da possibilidade de nós estarmos reconstruindo nossas casas, prédios,
e deixando de lado a casa espiritual, o templo onde Deus habita. Sabe qual vai ser a maior desgraça para o nosso estado? A gente tem um estado todo restaurado por fora, mas por dentro destruído. Essa é a chamada de Deus para nós hoje à noite. Sabe o que eu tenho percebido na cidade hoje? O povo está acelerado, focado demais na reconstrução, que não tem tempo para Deus. Quer dizer, o problema da nação de Israel, queridos, deixa eu falar, não era reconstruir casas. Porque Deus não tem problema que você tenha casas de luxo, Deus não tem problema com nada disso. O problema, querido, é que o templo, preste atenção, o templo, ele era o que representava o lugar do encontro com Deus. Hoje a gente se encontra embaixo de uma árvore, eu, a Martinha, mais uma pessoa, 3 pessoas em nome de Jesus, ali nós estamos, num encontro poderoso com Deus. Não precisa de uma casa, de um templo, mas aquele templo não, você ia ao templo para se encontrar com Deus, você ia ao templo para buscar a orientação de Deus, você ia ao templo para ter uma busca por uma direção de Deus. Lá representava o lugar da habitação de Deus, só que o povo volta para sua casa, volta para sua terra, está construindo as casas, e Deus está dizendo, para tudo. Por que vocês estão esquecendo do tempo? Ele estava dizendo, por que vocês estão esquecendo de mim? Por que vocês estão querendo recomeçar a história, viver uma história de futuro, colher as bênçãos sem a minha presença? Isso é impossível. Então essa era a chamada. Por quê? Porque as prioridades estavam equivocadas. E ele vai dizer agora, assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Agora presta atenção nos detalhes. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quantos estão com bolsa aí? As mulheres estão com bolsa aí? Pega a sua bolsa aí, por favor. Imagina que ele está dizendo assim, ó. Pega a bolsa aqui, mas vocês estão recebendo salário, estão botando dentro da bolsa. E aí, de repente, quando você vai abrir a bolsa, sabe por quê? Não acha o dinheiro. Como se a bolsa estivesse furada. Você já imaginou que loucura? Deus está sinalizando algo muito sério. Deus está dizendo que toda produção que ela acontece fora do projeto divino, do jeito que chega, desaparece. Deus está dizendo o risco que eu tenho de achar que com as minhas próprias mãos eu posso reconstruir o meu futuro. Deus está falando sobre isso conosco, gente. Deus está falando para mim e para você, povo gaúcho, de que nós não podemos tirar Deus da equação e achar que nós vamos reconstruir a história do nosso estado sem Ele, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos procurar a vestimenta para nos aquecer e não vai conseguir, vamos procurar o vinho e ele não vai saciar, nós vamos procurar e isso não vai dar certo. Deus está chamando a nação de Israel à atenção. Eu quero destacar isso, querido. Quando Deus fala, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha continua destruída? E Deus fala, construa um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Ouça bem, Deus não tem nenhum problema. Ele mesmo, quando o povo vai para o cativeiro 70 anos antes, sai de Jerusalém sendo levado para a Babilônia, ele manda o povo construir casas lá na Babilônia. Olha o que diz o texto de Jeremias 29, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam suas casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ou seja, a questão com Deus aqui não era a casa, a questão era o coração. A questão era o coração. Eles estavam distantes de Deus. E agora, 70 anos depois, na volta deles para Jerusalém,
Deus está querendo dizer, ei, não inverta as prioridades, começa do jeito certo. Fala assim comigo, começa por mim, diz o Senhor. Que coisa simples pode parecer, mas isso faz toda a diferença. Nós cantamos hoje aqui, Jesus, Tu és o centro da minha vida. O que Deus estava dizendo, querido, é que seguir em frente tentando reconstruir o futuro sem encontros com Deus, sem direção divina, sem liderança espiritual de Deus, significa desastre futuro e não bênção para as suas famílias e para a cidade. É isso que significa. Porque o templo representava a vida espiritual do povo, o lugar da busca pela direção divina. Ou seja, a chamada de atenção do profeta Ageu não era necessariamente sobre questões direcionadas à obra e à construção civil. Não era, mas sobre o povo retomar a cidade, as suas vidas, desprezando a necessidade do encontro prioritário com Deus, a reconstrução espiritual das suas vidas e da cidade. Me parece que isso aqui cabe muito bem para nós nesse tempo. Não só se a gente pega desde a pandemia 2020, 2021 e agora toda a inundação, nós precisamos abrir os nossos olhos. Sabe por quê? É possível que nós tenhamos voltado, ou estejamos voltando o nosso olhar, o nosso recurso precioso do tempo, os recursos financeiros, e aplicando tudo na reconstrução da nossa cidade, dos nossos projetos pessoais, da nossa empresa, das nossas casas, e deixando Deus em último lugar, ou até mesmo tirando do centro da nossa vida e da nossa prioridade número 1. Mas presta atenção. Fala comigo, há um remanescente. Interessante, eu quero tocar nesse ponto. Nós precisamos entender que o livro de Ageu está alertando que para aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus tem bênçãos guardadas que passa pela fidelidade, por não inverter as prioridades. Recentemente eu recebi uma ligação, foi muito profunda assim, ouvi o coração daquele homem. Era um empresário. E ele me ligou e falou, pastor, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Ele disse, eu queria saber se o pastor pode me passar o Pix da igreja. Olha o cuidado de Deus com a igreja. 2 dias antes, naquela semana, eu tinha ido lá na Zona Sul com o time da Zona Sul, Leandro, Cris e toda a equipe lá. Nós tínhamos ido ver um prédio, não fechou esse prédio lá. Orem por isso, nós estamos procurando um prédio lá na Zona Sul, viu gente, para que Deus encontre esse lugar. Mas nós tínhamos vindo e quando vimos de lá, nós voltamos, já percebemos na conversa com o arquiteta que estava lá, que o investimento seria alto da reforma. Então nós voltamos para casa e nós começamos a orar, poxa, Deus precisa nos ajudar também com esse recurso. Gente, é importante todos vocês saberem, Deus está nos mandando viver essa multiplicação, mas do orçamento, não é, da igreja, aquele orçamento nosso mensal, recorrente, nós não temos recursos para fazer esses investimentos nesses prédios. Deus tem que mandar ou a gente faz campanhas, ou surge, Deus vai mandando, é isso mesmo, nós estamos orando por isso. E aí eu recebo, né, como disse, 2 dias talvez depois de irmos à Zona Sul, recebo essa ligação desse empresário, e ele disse para mim o seguinte, pastor, você pode me passar o Pix da igreja? Eu falei, olha, eu vou te orientar assim assado, e você então pega essa informação lá. E tudo bem e tal, e eu quero dizer, pastor, o que aconteceu. Eu falei, pois não, e ele me conta. Eu fui comprar um carro, pastor. E quando eu estava lá, fechando o negócio, trocando de carro, eu fui fazer o pagamento da diferença, e quando eu estava resolvendo isso, Deus falou ao meu coração que eu não podia comprar o carro, que ao invés disso eu tinha que pegar aquele dinheiro e abençoar a igreja Monte Serra. Então, pastor, eu estou ligando para isso. Eu estou imaginando na minha cabeça que ele está trocando carro, que talvez um investimento já alto, né, de 50 mil reais, 100 mil. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou aqui, Deus, obrigado. Porque, gente, cada uma, não importa se é R$1, que chegue, é Deus dizendo assim, eu estou junto, confia, eu estou junto. Então, eu estou celebrando ali o que Deus estava dando para a gente, porque não era sobre valor, é sobre coração, querido. Nós estamos falando sobre prioridades. Então ele diz, pastor, e quando eu estava fazendo a negociação, tal, eu não quero constranger o pastor, mas o carro era bem caro, era um carro de um valor alto, tal. Eu falei, tá bom, pastor, tá bom, querido, não tem problema. Mas, então, pastor, estou depositando lá 800 mil reais, era a diferença que eu ia pagar do outro carro.
E o Espírito me constrangeu, que eu não podia fazer isso. E aí na hora eu falei para ele: meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Nós visitamos Zona Sul, procurando um prédio recentemente. Eu quero saber, pastor, isso é uma oferta, isso não é dízimo. O pastor pega esse dinheiro e leva para a necessidade que a igreja tem. Eu falei: eu posso direcionar para a gente investir no nosso campus lá? Vai ser a minha maior alegria saber que ao invés de trocar um carro, eu estou cooperando para o avanço do reino de Deus. Celebra, meu amado. Consegue entender o que Deus está fazendo? Isso é muito forte. A minha pergunta para você é: como está a sua vida hoje? Você corre o risco de estar com prioridades equivocadas? Precisa ajustar algo hoje com Deus? Precisa colocar em ordem a sua casa? E nós estamos falando do seu coração. É possível. Segunda lição desse texto é quando Deus começa a levá-los a pensar nas consequências dessa inversão de prioridades. Por quê? Porque o que está acontecendo com eles é que os caminhos que eles tomaram, que eles levaram, tem feito com que eles bebam e não se satisfaçam, tem feito com que eles se vistam e não se aqueçam, tem feito com que eles plantem muito, mas colham pouco. E eles começam a entrar em crise. Deus então vai falar com eles, porque a tendência do meu e do seu coração, quando as coisas estão nesse cenário, a gente planta muito e colhe pouco, e a gente culpar Deus, procurar os culpados. E aí para mim aqui tem uma lição muito grande de Deus conversando diretamente pelo profeta com o seu povo. E a segunda lição aqui é que Deus está dizendo para o povo: vocês estão precisando parar de responsabilizar a mim e assumir a responsabilidade do mal que vocês estão causando para vocês mesmos quando vocês invertem a prioridade. Olha só o texto: agora sim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha só, vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furado. Aí ele diz de novo, olha só: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E ele diz: por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo. Ele está falando de prioridades que vocês deixaram para lá. Vocês não querem saber do nosso relacionamento. Vocês só se ocupam com as coisas de vocês. Por isso, agora guarda isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz. E também os homens e o gado. E ele termina dizendo: o trabalho das suas mãos foi prejudicado. Nota os detalhes da exortação divina. Quando ele diz: vejam onde os seus caminhos os levaram 2 vezes. Quando ele vai dizer: por isso, por causa de vocês, o trabalho das mãos de vocês. Deus está enfatizando, naquele contexto da dor e escassez, em meio à ilusória abundância, que não está correspondendo com o que eles esperavam, Deus então vai trazer uma descrição de um estado de frustração. E aí, querido, entenda o que eu vou dizer: toda produção, fruto da nossa independência espiritual, é incapaz de suprir nossas mais profundas expectativas e necessidades. Elas só podem ser supridas pelo Deus Criador. E a gente precisa entender isso, porque Deus está trabalhando isso. E nós como Monte Serra, nós como povo gaúcho, nós como povo que passou por esse grande desafio aqui, nós precisamos entender que essa inundação foi um tocar de trombeta sobre nossa vida, sobre nossa cidade, sobre nosso estado. E nós não podemos seguir em frente, querido, tentando reconstruir o nosso futuro pessoal, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, ignorando Deus, sem colocar no centro da nossa vida Deus como nossa agenda prioritária. Não é incomum nós fazermos transferência de responsabilidade quando não está indo tudo bem conosco. Por vezes culpamos Deus como se Ele não quisesse nos abençoar, mas eu quero dizer para você que o prazer de Deus, a alegria de Deus como nosso Pai é abençoar a nossa vida.
Mas por vezes nós passamos a amar as coisas e os benefícios das bênçãos antes dele. Precisamos então ter as coisas recolocadas no devido lugar do nosso coração. Por isso que por vezes Deus vai precisar fazer conosco o mesmo que fez com a nação de Israel. Ele vai precisar colocar as coisas no lugar certo. Perguntas para a gente pensar. Você tem avaliado os seus caminhos honestamente diante de Deus? Será que existe a possibilidade hoje, sincera, essa pergunta é para você, querido, de você estar sofrendo como fruto das suas próprias decisões? Você percebe que o seu trabalho tem sido prejudicado como resultado das suas escolhas equivocadas, seja na família, seja no casamento, seja na sua vida financeira, profissional, seja na sua empresa? No início eu falei da mensagem profética de Ageu, que sempre trazia palavras de esperança. Ainda no capítulo 1, versículos 12 a 15, você vai ver o povo se arrependendo. E as suas casas, sendo colocadas em ordem. Eles pausam os seus projetos pessoais, eles voltam os seus corações para Deus, para a vontade de Deus. Olha lá, Zorobabel, versículos 12 a 15, do capítulo 1, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu a Deus, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, do seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Parece que foi longe da primeira profecia para essa data, mas isso data exatamente 24 dias. Fala para o seu irmão, em 24 dias aí, o coração do povo voltou para o lugar. O que está acontecendo aqui? A ordem espiritual está sendo restabelecida na nação de Israel. A ordem espiritual é o seguinte: Deus no centro, Deus no primeiro lugar. E aí as outras coisas vão se encaixando, nossas vidas, nossas casas, a cidade, tudo começa por aí. No capítulo 2 de 1 a 9, o profeta vai abordar a expectativa frustrada na reconstrução, porque à medida que eles vão reconstruindo aquele templo destruído, você precisa entender o que vai acontecer. Eles não conseguiam ver na reconstrução o esplendor original daquele templo que havia sido construído 500 anos antes, aquele templo de Jerusalém. Então, aquele templo, de certa maneira, que agora está sendo reconstruído, vai causando neles um abatimento, um desânimo, eles vão ficando com a moral baixa, e eles precisam então de encorajamento para terminar a obra, para terminar aquele projeto. E aqui nós tiramos a terceira lição do texto, porque Deus vai precisar alertá-los da seguinte maneira: vocês estão presos ao passado e não podem receber e nem celebrar o futuro. E aqui está a terceira lição. Por quê? Presta atenção. À medida que eles lembram do templo original de Salomão, eles não conseguem se alegrar na reconstrução do novo templo. Deus então tem que trabalhar o coração deles. Por quê? Observe bem como isso é importante. A boa lembrança do passado, às vezes, nos atrapalha de receber o bom presente do futuro. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é que a boa lembrança do passado da nação de Israel está afetando receber as bênçãos do futuro que Deus já havia profetizado. O profeta Ageu aqui convoca o povo para trabalhar com perseverança, apesar das circunstâncias, mas convida-os a olhar para as promessas futuras do reino de Deus e do seu Espírito entre eles, governando-os. E isso certamente significaria muito mais glorioso do que qualquer glória do templo de Salomão, que era a memória que eles guardavam na mente. Ageu vai citar as palavras do profeta Isaías no capítulo 9, no capítulo 60 a 62. Ele vai citar as palavras de Miqueias, capítulo 4 e 5, falando que a glória da Nova Jerusalém, que seria esse lugar da presença do Espírito Santo,
E agora não entendendo mais como templo, feito por mãos humanas, como diz lá em Atos, mas em mim, em você, como esse templo, que receberia o Espírito. Ele estava dizendo assim, a glória do segundo templo será muito maior da do primeiro. Querido, o templo de Zorobabel, esse templo reconstruído, ele foi um templo sem expressão, do ponto de vista físico, não é? No ponto de vista arquitetônico. Tanto é que no ano, isso nós estamos falando aqui, né, desse cenário, e no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano, ele vem, não é, através de Alexandre o Grande, não de Alexandre, de Herodes, chamado o Grande, né? Ele passa a governar em 67 depois de Cristo, antes mesmo de consolidar no ano 70. E ali então, a gente tem toda a história da reconstrução desse templo de Zorobabel, que na verdade, ele foi completamente reformado e duplicado. Não durou mais do que 6 anos, foi destruído novamente. Então aquilo que se espera do terceiro templo, o povo judeu, deixa eu dizer, para nós, você e eu somos esse templo, onde a glória veio sobre nós, e que agora essa glória é incomparavelmente maior do que a glória do templo de Salomão. Fala para o teu irmão, você é o lugar da habitação dele. Fala para ele, é você. Deus está anunciando o futuro com muito mais glória do que o passado, mas eles estão desanimados olhando para como era e como foi no passado. No meio daquela visão tão desanimadora para o povo de Israel, o profeta Ageu desafia o povo à fidelidade deles, à aliança com Deus. E aí eu tenho entendido que hoje nós vivemos 2 guerras, a igreja. Fale comigo, 2 guerras. A primeira guerra é a guerra da igreja contra o mundo. Essa guerra sempre existiu desde que Deus, desde que Cristo funda a igreja, estabelece, faz gerar, nasce a igreja. Atos capítulo 2 ali, a gente vê essa batalha acontecendo, a igreja avançando. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Ela não resiste ao avanço da igreja de Jesus. Mas a segunda guerra que a igreja estava vivendo, presta atenção, ela é mais sutil e mais perigosa. É o que eu vou chamar da guerra da igreja mundana versus a igreja espiritual. O que está acontecendo aqui, Deus está falando sobre um povo remanescente. A igreja espiritual é esse remanescente. É um povo consagrado dentre o povo de Deus. É como se dentro desta igreja universal existem aqueles que vão permanecer fiel a despeito da perseguição, a despeito do que vai acontecer, a despeito das pressões, a despeito da escassez, a despeito das batalhas. Você não vai quebrar a sua aliança com Deus. E Deus vai lembrar esse povo da aliança dele. E o que Deus está dizendo é que Ele quer convocar um remanescente a permanecer fiel, ainda que o contexto da reconstrução do templo e da cidade não fosse tão animadores. Eles precisariam crer e confiar nas promessas de Deus e permanecerem fiéis a Ele até o fim. O texto vai falar das bênçãos como consequência. A presença do Espírito Santo com eles, a glória de Deus com eles, a provisão abundante de Deus para eles, quando o texto vai dizer que Deus iria fazer tremer o céu, a terra, o mar, a continente, e fazer tremer as nações que trariam para lá os tesouros, encheria o templo de glória. Deus vai falar de uma provisão que jamais vai acabar, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele vai falar sobretudo desta glória futura, que seria muito maior do que a glória do passado, que era o Espírito no meio deles. Perguntas. É possível que nesse tempo de reconstrução da nossa cidade, das nossas casas, da sua vida, da sua família, da igreja, você esteja olhando para a glória do passado apenas? Você percebe que pode estar se lamentando pela perda do passado e não percebendo a glória do presente e do futuro?
Semana eu me peguei meditando nesse texto e fiz a pergunta para mim: é possível que eu, Teste, esteja me queixando de como a vida no Rio Grande do Sul e Porto Alegre era melhor antes da inundação? Amados, a gente precisa fazer a checagem, porque daqui a pouco a gente estava dizendo assim, ó: a casa era melhor antes da inundação. O templo era melhor. Esses dias alguém me pegou ali embaixo e disse: pastor, quando é que vai acabar isso aí? Era tão bom o tempo passado. Aí eu abracei e falei assim: eu também tenho saudade, mas Deus tem um novo para nós aqui. Aí, como é que vai ser? E a pessoa estava super curiosa. Eu falei: só posso dizer uma coisa, não vai ser como era. Sabe por quê? Deixa eu te falar, Deus é criativo. O novo de Deus nunca vai ser o que foi no passado, porque Ele quer revelar uma nova faceta dEle para você e para mim. Então entenda, querido. Você pode estar tão preso ao passado que você não consegue nem receber e nem celebrar o futuro que Deus está colocando diante de você. Eu não quero ser dessas pessoas. Fala para o teu irmão assim: nós não podemos ser desse povo aí também não. Então quem sabe você pode até pedir perdão se você se queixou. Daqui a pouco você estava aí pensando: puxa, a estrutura da empresa era melhor antes da inundação. O sofá era melhor antes. Gente, olha, nós fomos pregar lá em Santa Maria, né? Vamos pregar em Santa Maria, a nossa igreja nos enviou para lá, nós fomos abençoar lá a igreja em Santa Maria. Era uma conferência de famílias, fui eu e Martinha, a gente falou para os casais à noite, no outro dia eu para os homens, ela para as mulheres, no último dia para as famílias. Foi um tempo super especial. E nós pedimos para ficar na casa do pastor, ficamos na casa dele lá. E, gente, entrou água na casa dele. Foi uma das igrejas que nós ligamos, pedimos para saber como é que estava a família do pastor. Não, está tudo bem por aqui, mas não estava. Quando a gente chegou, o sofá tinha ficado embaixo da água e estava lá no meio da sala. Eles não tinham conseguido reformar ainda. Aí a gente fez uma reunião aí. A igreja mandou um sofá novinho para eles lá. Novinho. Né? Por quê? Porque a gente tem dito na Monte Serra aqui: nós não seremos, porque como povo de Deus nós não podemos ser mar morto, onde as bênçãos chegam e param. Você precisa ser Rio Jordão. A bênção chega e passa. Tem que chegar lá em alguém. Fala para o seu irmão: seja Rio Jordão, não seja mar morto não. Talvez a gente esteja assim: a cidade era melhor, a cama era melhor, o casamento era melhor, a empresa era melhor, a equipe era melhor, o clima era melhor. Meu irmão, para com isso. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir perdão a Ele se nós queixamos-nos e vamos receber o futuro com grande expectativa. Para terminar, ele vai falar sobre a santidade daquele povo. Entenda que o projeto de Deus sempre foi levar o seu povo a ser conhecido como um povo que tem sido abençoado em todas as dimensões pela sua aliança com Ele. E agora Deus vai falar com o povo: vocês estavam impuros e precisam ser purificados. Porque colocar a ordem na casa significa também santificar a minha vida. Isso vai me fazer colher as bênçãos abundantes de Deus. Os versículos 10 a 17 vai mostrar os sacerdotes reunidos, chamando a atenção, Ageu chamando a atenção deles à pureza nos atos da adoração a Deus. Ele cita o texto de Levítico, falando da purificação do culto, das leis da purificação. E o seu propósito era fazer a relação com o que estava acontecendo com o povo na reconstrução do templo. Ageu vai exortar que as mãos que estavam reconstruindo o templo estavam impuras, cheias de injustiça e apatia espiritual, e que assim tornariam impuro o templo também. A repreensão divina pretende levá-los a refletirem sobre a motivação deles ao construírem, lembrando-os que apenas o verdadeiro arrependimento e a fidelidade deles à aliança com Deus traria sobre eles as bênçãos, resultado da presença de Deus de volta entre eles. Ou seja, o templo sem relacionamento não tem
significado algum. Porque a razão do templo era o encontro. Fala comigo, a razão do templo era o encontro com Ele. Em outras palavras, Ageu estava dizendo que o futuro de bênção sobre a vida deles só dependia deles e das suas próprias escolhas, fidelidade ou infidelidade a Deus. A obediência resultaria em bênção e sucesso, a falta da obediência os levaria à ruína. Então a gente olha para o texto e vê Deus falando assim, no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida ele perguntou, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E ele respondeu: sim. Responderam os sacerdotes: ficará impura. Ageu transmitiu essas respostas do Senhor. É o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus está querendo dizer: olha, vocês estão vivendo de forma impura. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Deus está olhando dizendo: eu vi injustiça no meio de vocês, eu vi furto, eu vi coisas que não deviam acontecer. Aí ele vai falar: a partir de hoje, 24º do dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Aí Deus começa a dizer assim: hoje é um dia de recomeço. E ele vai falar assim: olha para trás e olha para a impureza e entendam, não dá para viver assim, tem que ter um marco na história de vocês. E é hoje esse dia. Diz: hoje eu tomo uma decisão. Por quê? Porque à medida que eles agora decidiram deixar para trás suas coisas, e eles decidiram agora colocar as coisas no devido lugar, colocando Deus como prioridade, a reconstrução daquele tempo que representaria o encontro novamente do povo com Deus, de Deus com o povo. Deus está dizendo: a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Aí ele ainda chama atenção: olha para as videiras, olha para as romãzeiras, olha para as oliveiras, olha para tudo isso. Percebam que já não tem dado fruto há muito tempo. Mas de hoje em diante, fale comigo, mas de hoje em diante, que marco é esse, querido? É o marco do arrependimento, é o marco de dizer: Senhor, nós vamos te colocar no centro. Deus, nós vamos voltar o nosso coração de volta para o Senhor. Nós vamos voltar para o encontro contigo. Porque não dá para reconstruir a cidade, não dá para reconstruir nossa história tirando o Senhor. Então a gente coloca de volta aquelas pedras como fundamento. Estava dizendo assim: nós queremos nos encontrar de novo contigo. E Deus está dizendo: então pronto. Porque não é sobre tijolo, é sobre o coração no centro da adoração. A partir de hoje, fale comigo, a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Será que você consegue perceber a relação que existe entre prioridade e bênçãos? Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Não dá para a gente viver os nossos próprios caminhos esperando que Deus nos abençoe. Não dá. Deus está marcando a história do povo de Israel. Povo gaúcho, nós não podemos pensar em reconstruir o nosso futuro deixando Deus de lado. Não dá para ser assim. E quando o profeta chama os sacerdotes e traz Levítico, a lei, perguntando: vem cá, se eu pego algo puro e eu toco lá no que é impuro, eu consagro aquilo, eu consagrei isso, né? Eu vou tocar aqui. Ele diz: não vai acontecer nada. Por que não? Porque consagração é uma escolha pessoal. O máximo que eu consigo com a minha vida consagrada é abençoar a vida dele, abençoar a cidade. Eu abençoo, mas eu não consagro a cidade, porque cidade consagrada, vida consagrada é uma escolha.
Mas aí ele vai trazer uma coisa séria. A impureza não. A impureza de um homem, de uma mulher de Deus, quando toca na vida de outra pessoa, contamina o que está puro. Então, igreja, presta atenção à seriedade do que Deus está falando com a gente. Deus está dizendo: ei, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e a cidade, mas eu preciso santificar a tua vida. Deus nos chamou para abençoar a nossa casa, amém? Deus nos chamou para abençoar os nossos filhos. Deus abençoou, Deus chamou você e a mim para abençoar uma cidade, uma nação e o mundo todo. Esse é o plano de Deus para o Israel de Deus. É por isso que a gente precisa se arrepender e dizer: Senhor, eu sou daqui. O que está impuro em mim? O que não dá mais? O que não combina mais? O que não tem mais nada a ver, Senhor, com quem o Senhor me fez? E dizer: pode tirar, pode limpar. Porque eu quero passar nessa cidade abençoando. Eu quero que a minha vida amanhã na minha empresa seja um impacto quando eu chegar lá, de bênção chegando comigo. É isso que Deus tem para nós. Está pronto para orar? Vamos terminar? Vamos fazer a nossa oração final? Presta atenção. Colocar ordem na casa significa então reavaliar as prioridades e colocar Deus no centro. Significa assumir responsabilidades e parar de culpar Deus. Se eu não estou conseguindo mais colher o tanto que eu estou plantando, preciso parar para pensar. Eu preciso parar de responsabilizar Deus. Preciso olhar para o passado com gratidão, mas eu preciso receber o futuro com expectativa e fé. Mas também eu preciso santificar a minha vida. Nesse tempo, como igreja que nós estamos orando, nós temos pedido a Deus que Deus multiplique a bênção dele sobre a terra. Gente, eu creio. É possível que pastores que estão aqui hoje, como Oswaldo, que tem mais de 60 anos, mais de 45, 50 dedicados ao Rio Grande do Sul, há anos ora por um avivamento no Rio Grande do Sul. Eu creio que o Rio Grande do Sul será a bênção para a nossa nação. Eu creio que o Rio Grande do Sul será a bênção para o Uruguai, para a Argentina. Eu creio que o Rio Grande do Sul será a bênção para o mundo. E não é num olhar de orgulho, não. É no olhar de pegar um estado de um povo com um coração tão bonito e aguerrido e dizer assim: me dá, eu vou usar isso para a minha glória. Eu vou abençoar a terra por meio de vocês. A minha pergunta é: quantos aqui querem ser parte do remanescente? Que Deus vai olhar e dizer assim: você se manteve fiel. Quantos? Fica em pé se você quer ser parte do remanescente. Desse povo, de fé, de aliança com Deus. Eu vejo pela fé uma multiplicação de discípulos, queridos, aqui, cheios do Espírito Santo. Eu vejo pela fé igrejas novas sendo abertas, nascendo, né? Porque você não abre igreja, né? Igreja é gerada do Espírito, pelo Espírito. De repente, pessoas começam a se encontrar em torno do nome de Jesus. Eu vejo isso surgindo das casas de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Gravataí, Viamão, Zona Sul, para as nações. Mas eu vejo todos nós sendo úteis nesse projeto de Deus. Todos. Eu vejo pela fé discípulos generosos financeiramente, repartindo com alegria para que o reino de Deus avance. Eu oro pela abundância financeira na tua vida, na tua casa, na tua empresa, para que você usufrua disso, mas para que você reparta e avance o reino de Deus na terra. Oro por isso. Enfim, há um remanescente fiel a Deus, gerando multiplicação em todas as regiões do Brasil hoje. E Deus está procurando esse povo aqui no Rio Grande do Sul. Feche os teus olhos. Tudo começa assim, organizando a casa, de dentro para fora, da sua casa para as nações. O que Deus falou com você? O que Deus falou sobre você rever suas prioridades, sobre assumir suas responsabilidades, sobre deixar para trás o passado com alegria, mas esperar o futuro com expectativas espirituais profundas. O que Deus falou sobre santificar? Pai querido, hoje nós estamos aqui enquanto família, igreja de Jesus.
O Senhor fecha essa palavra profética dizendo que de hoje em diante o Senhor quer abençoar o teu povo, o povo que decide fazer uma aliança com o Senhor. Esse texto me ajuda a crer e a entender que o arrependimento do remanescente resulta em bênçãos abundantes. Pai amado, eu peço que o teu Espírito Santo agora nos leve a resoluções que permanecerão por toda a eternidade. Pai, eu creio, Senhor, num povo aqui decidido em ser parte de uma geração que vai permanecer fiel ao Senhor e não vai tirar o Senhor do centro. Eu creio numa geração que vai experimentar a colheita e o cumprimento das tuas promessas de bênçãos, fruto da fidelidade e obediência de cada um deles voluntariamente a Ti. Por isso, Espírito, que agora mesmo o Senhor possa fazer isso. Sela isso no nosso coração aqui. Sela isso essa noite. Querido, se Deus falou com você, se o Espírito Santo falou com você, aí mesmo onde você está, ou você vem aqui à frente, nós queremos orar juntos. Queremos colocar o nosso coração como família de Deus, como povo de Deus. Nós vamos cantar essa música, nós vamos declarar isso hoje. Enquanto declaramos, eu quero convidar você a se posicionar aqui comigo na frente, a sair dos seus lugares, vir aqui, e a gente poder declarar assim: nós estamos aqui aliançando com o Senhor isso, uma aliança de santidade e obediência, Pai. Nós queremos celebrar o futuro que está diante de nós. Pai, nós estamos entendendo que nossas escolhas importam, elas interferem diretamente sobre nossas vidas, famílias e cidades. E nós queremos colocar o Senhor no centro. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem, pode vir, eu quero orar com você. Vamos deixando os corredores abertos aqui. Vem, nós queremos orar com você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Enquanto cantamos, você vem. Juntos nós vamos nos consagrar ao Senhor aqui. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro, aponta para Ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Oh, Jesus, Jesus, Tu és o centro, aponta para Ti, Jesus. Nós vamos orar com essas pessoas aqui. Nós vamos orar, e é tão lindo ver essa igreja toda de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faço parte desse exército. Há um sopro do Espírito Santo, há um sopro de Deus acontecendo no tempo da história, gente. Quero te dizer que você é privilegiado por estar no Rio Grande do Sul nesse tempo da história.
Ao invés de você pensar em juntar suas coisas e se mandar daqui, deixa eu te dizer, comece a agradecer por estar nesse lugar. Porque todo lugar por onde uma tragédia passa, nasce uma oportunidade de pessoas que permanecem fiéis a Deus abençoar aquele lugar, abençoar aquela vida, abençoar aquele povo, estender a mão, socorrer, abraçar, chorar junto. Nós estamos diante desse momento. Há uma colheita para ser feita nesse estado, gente. Você é o trabalhador, sou eu, nós somos os ceifeiros. Nós vamos pegar e nós vamos fazer isso com amor e cuidado sobre essa cidade. É um privilégio. No meio da dor, Deus levanta um povo. Não é povo que não sente a dor, é gente que está passando pela dor e diz, eu sei, mas estamos aqui juntos, nós vamos vencer porque há um Deus poderoso aqui, que me ama você e nós vamos juntos. A igreja está entendendo isso? Estende as mãos na vida desse povo aqui, estende as mãos aqui para esse povo. Para vocês que estão aqui na frente, a palavra de Deus para a nação naquele momento foi o seguinte: organiza as coisas. E quando eles organizaram as coisas, ele disse, eu vou estar agora com vocês. A minha bênção chegará sobre vocês. Porque quando as coisas estão desordenadas no nosso coração, ainda que Deus tem todo o poder para liberar do céu, Ele não quer que você se confunda. Então Deus organiza o nosso interior, porque é de dentro para fora que tudo vai fluir. Então nós vamos orar por você agora, pedindo que hoje seja o marco desse dia. Você crê nisso? Então, igreja, ora comigo. Pai, nós nos entregamos aqui ao Senhor. E nós nos unimos a esse povo que veio aqui à frente. Ó Deus, num posicionamento espiritual, e que eles estão entendendo, Pai, que precisam colocar a casa em ordem, as coisas no devido lugar. E é o Senhor, Pai, o Senhor no centro. Toda essa perspectiva daquilo que o Senhor ministrou hoje no nosso coração, nós estamos aqui para responder ao Teu Espírito Santo, assumindo a responsabilidade nossa daquilo que pode estar acontecendo sobre a nossa casa, a nossa vida, e que é fruto das nossas escolhas. E o Senhor falou tão claro: considerem os seus caminhos. O Senhor nos chamou para um compromisso. O Senhor nos chamou de volta para a aliança, dizendo que em meio a essa circunstância que estamos vivendo enquanto cidade, estado, pessoas, famílias, nós queremos manter a nossa aliança, porque o Senhor vai permanecer fiel conosco. Oh Deus, mas o Senhor nos visitou aqui hoje falando que o Senhor nos quer andando em santidade, abençoando essa cidade. Hoje nós pedimos também, Senhor, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor tire de nós toda a impureza, que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, para que nós não sejamos responsáveis nessa cidade pela impureza da cidade, mas que nós sejamos responsáveis pela bênção que recai sobre essa cidade. Porque quando o homem e a mulher de Deus andam pela cidade em santidade, a cidade, ela é abençoada pelo Senhor. Ela gera um sentimento de desejo por conhecer esse Deus, onde pessoas vão escolher por si só consagrar suas vidas. Então Deus, faz de nós esse povo, dentre o povo de Deus, que vai dizer: eu não vou abrir mão do meu vínculo, da minha fidelidade ao Senhor. Fortalece essas pessoas. E que, Pai, assim como a Tua palavra foi declarada naquele momento, que hoje, sobre essa resolução, o Senhor possa declarar, a partir de hoje,
A partir de hoje, eu, o Senhor, vou abençoar vocês. A partir de hoje, eu, o Senhor, vou abençoar vocês. A partir de hoje, eu, o Senhor, vou abençoar vocês. Pai, que isso comece a acontecer de maneira abundante, de tal maneira que essas pessoas vão lembrar deste dia e vão testemunhar: foi o Senhor e é Ele quem tem nos abençoado. Tudo isso para a honra e glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Amém. Se há alguém aqui nesse lugar que hoje deseja pela primeira vez fazer uma aliança com Deus, entregando sua vida a Jesus, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo a esse lugar. Tanto vocês que estão aqui à frente, quanto aqueles que estão no auditório. Nós temos aqui uma sala com pessoas prontas para orarem. Se vocês hoje estão tomando uma decisão com Jesus, podem ir para lá. Nós queremos, como igreja, dar as mãos para essa linda caminhada com Jesus. Você pode sentar um pouquinho, que Deus abençoe vocês.